Bom dia a todos meus irmãos e meus amigos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. E neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão bíblica. E se encontra na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Como cristão, eu sinto o prazer de compartilhar com cada um dos senhores que estão me ouvindo e vendo neste momento, nesta live que eu faço. Talvez alguns irão assistir pela manhã, outro pela tarde, outro pela noite ou pela madrugada. Não sei qual é o horário que os senhores irão assistir essa live, essa breve reflexão bíblica. Estamos passando momentos difíceis, mas a palavra de Deus, ela sempre tem uma mensagem para todos os momentos da nossa vida. O próprio Jesus, ele se referiu da seguinte maneira: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca do Senhor Jesus. E Jesus se referiu às Escrituras Sagradas, quando ele foi tentado pelo diabo, quando ele estava no deserto, 40 dias, 40 noites, e Satanás se apresentou para tentar, e o diabo pediu que ele transformasse pedra em pães. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus se referiu também às Escrituras, se referindo ao Salmo 91, quando o diabo também ordenou que ele pulasse do pináculo do templo, porque estava escrito. O diabo se utilizou da palavra de Deus. Está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropece com teus pés em pedra. Jesus disse: mas também está escrito. Então Jesus citou as Escrituras do Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando para com o homem, para com a humanidade. E neste momento eu quero trazer uma breve reflexão que está baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 53, os versículos de número 4 e 5. São alguns temas que eu quero compartilhar neste momento. Assim está escrito no versículo 4 do capítulo 53 do profeta Isaías: verdadeiramente ele, ou seja, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, os temas que eu quero neste momento compartilhar com cada um dos senhores é: verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Este versículo ele é muito profundo. Ele traz uma segurança futura, presente e futura. A concretização será no futuro. É uma expressão escatológica. E também o versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui nós vemos dois temas, dois assuntos: dores e enfermidades, doenças físicas. E no 5 nós vemos: foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas iniquidades. Problema espiritual.
relacionado ao espírito e à alma do homem. Um problema físico, dor e enfermidade está no corpo, e o outro está no espírito, na alma, aquela parte espiritual, na comunhão com Deus. Então o pecado de Adão, ele afetou essas duas áreas, baseado neste versículo, no corpo e no espírito. As dores surgiram, as enfermidades surgiram por causa da desobediência do homem quando o pecado entrou no mundo. E também as transgressões e as rebeliões, como a Bíblia diz. Foi ferido pelas nossas transgressões e iniquidade. Então, na cruz do Calvário, Jesus foi resolver esses problemas, né? Verdadeiramente, Ele tomou as nossas dores e as nossas enfermidades, fisicamente falando e espiritualmente falando, transgressões e iniquidade. Então eu quero deixar bem claro aqui que este versículo ele tem uma profundidade muito grande espiritual. Apesar de Jesus ter levado as nossas dores e as nossas enfermidades, não quer dizer que o cristão vai deixar de sofrer enquanto ele estiver aqui na terra. Porque ele está em um mundo pecaminoso e ele está em um corpo sujeito também às enfermidades e às dores. Mas na cruz do Calvário, Jesus já realizou, já conquistou a vitória total de um corpo perfeito, de um corpo que não vai estar mais sujeito às enfermidades e às dores. E também ele providenciou também a perfeição total do espírito e da alma do homem. Então o cristão, apesar de ele ser cristão, então a vida dele está em 3 processos, ou seja, antes, presente e futuro. O cristão foi salvo do passado, dos seus pecados cometidos quando ele aceitou Jesus Cristo, no momento da sua decisão, e todos os pecados naquele momento foram perdoados. Ele passou a ser uma nova criatura, foi justificado e reconciliado com Deus. Se ele morrer nesse momento aí, nenhuma condenação há para ele. Mas como ele está ainda em um mundo e com a natureza pecaminosa, está sujeito ainda a pecar. Mas se ele reconhecer esses seus pecados, a Bíblia diz que Jesus está pronto para perdoar esses seus pecados, né? E também sobre as doenças. Apesar do cristão ser cristão, está cometido a dores e a doenças. Ele não vai deixar de sofrer. Apesar de Jesus ter todo o poder sobre as enfermidades, né, sobre as dores e sobre o pecado, né? Mas ele está sujeito a todas essas coisas, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele mostrou o seu poder sobre a enfermidade, ele mostrou o seu poder sobre o mundo espiritual, ele mostrou o seu poder sobre a morte, mas foi temporariamente, ou seja, as ressurreições que Jesus realizou na vida de muitas pessoas, elas foram temporárias, não foi definitivamente. Por quê? Porque ainda nós estamos neste mundo e com um corpo limitado às leis da natureza. Mas essas ressurreições que Jesus realizou em diversas pessoas é prova de que existirá uma ressurreição para a vida eterna, para tomar posse definitivamente da vida eterna através de um corpo que vai ser transformado, né?
A Bíblia diz que quando este corpo que é corrupto se reveste da incorruptibilidade, e quando este corpo que é mortal se reveste da imortalidade, cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória definitivamente. O único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer definitivamente foi Jesus. E esta é a nossa garantia. É a garantia da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a fé dos cristãos. A esperança deles só estaria somente nesta vida. Não tinha diferença entre as demais pessoas. Mas Cristo é a garantia da nossa eterna salvação. Então, apesar de nós sermos cristãos, estamos sujeitos a passar por enfermidade, mas Jesus tem poder sobre as enfermidades para curar, e Ele cura. Não quer dizer com isso que nós não iremos ter outras enfermidades. Repito novamente, nós iremos ter outras enfermidades. Assim como existe medicamentos, né, que resolvem determinados remédios, né, somos acometidos por certas doenças, e o médico ele vai diagnosticar aquele mal, aquela doença, e passa determinados remédios, nós tomamos e somos curados daquela enfermidade. Não quer dizer com isso que nós não iremos ter outras enfermidades, né? Iremos ter outras determinadas. E assim será a vida do cristão, não só do cristão, mas de todo o ser humano que estiver aqui na terra. Será cometidos por dores, momentos de tristeza, irá passar a tristeza, mas irá surgir outra tristeza, e assim será. Como eu disse no início, então, a salvação dos cristãos está em 3 processos: passado, presente e futuro. Quando eu digo passado, no momento que ele aceitou Jesus Cristo, todos os seus pecados foram perdoados, o sangue de Jesus purificou de todos os pecados. Então não há condenação para aqueles pecados que ele cometeu, foi lançado no mar do esquecimento, Deus se esqueceu, mas por estar no mundo ele ainda peca ainda. Então, do presente, né? Nós estamos salvos do presente, né? Porque estamos neste mundo aqui, estamos sujeitos, como eu dissera, às doenças, às dores, a pecar ainda. O cristão está em um processo de santificação. Ele é santificado dia a dia pelo poder da palavra de Deus, vai nos transformando, vai nos corrigindo, e nós vamos obedecendo, e assim nós estamos no processo de santificação até a congregação total. Então, quando o cristão morre, se ele morreu na certeza da salvação, ele foi para o paraíso aguardando o arrebatamento da igreja, a ressurreição do seu corpo. Então, quando isso acontecer, o último estágio é a glorificação. Então, cumprir-se-á na sua totalidade, porque Cristo já providenciou na cruz do Calvário, levando as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas rebeliões, as nossas transgressões. Então ele garante de uma perfeição total através do seu sacrifício que foi na cruz do Calvário. E partindo para a segunda etapa sobre as transgressões e iniquidade, que desse problema está no espírito e na alma do ser humano, que se encontra afastado espiritualmente falando por causa do pecado. Mas Jesus já providenciou lá na cruz do Calvário a perfeição total. Então, baseado neste versículo, nós já temos a garantia através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nada poderá afastar o cristão da presença de Deus. Isso está bem claro quando o apóstolo São Paulo foi revelado a ele, inspirado pelo Espírito Santo. Nós vemos essa expressão quando ele se encontra em Romanos, né? Em Romanos capítulo número 8, quando o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, inspirando pelo Espírito Santo de Deus, é o canto da vitória. Este versículo que eu vou acabar de ler agora é em forma de um cântico, isso é um cântico da vitória. Então o apóstolo São Paulo se expressa da seguinte maneira:
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Uma garantia total. Apesar de nós estarmos aqui na terra, essas coisas vão acontecer, mas nós já temos a garantia em Cristo Jesus. Ele conclui dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Aqui nós vimos ele relacionando várias coisas que irá acontecer, que acontece com o cristão enquanto ele está aqui na terra. E ele nos diz: a tribulação, ou seja, o cristão irá passar por tribulação. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou a perseguição, o cristão irá passar por perseguição. Ou fome, irá passar também por fome, momentos difíceis. Ou nudez, ou perigo, ou espada, até a morte física. E ele continua: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Os primeiros cristãos, os apóstolos, viviam sua ameaça todos os dias, porque a perseguição era intensa. Ele não sabia se iria terminar o dia, porque era uma perseguição intensa. Ele diz: fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, veja bem, a morte não é o fim de todas as coisas para o cristão, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos o cântico de vitória daqueles que aceitaram Jesus Cristo como o seu Salvador. Então o seu futuro já está garantido. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, como eu dissera, na cruz do Calvário, Cristo já conquistou a nossa eterna vitória. Nós já temos garantido a nossa vitória. Como eu dissera no início, para provar de que um dia aqueles que morreram, que partiram em Cristo Jesus, vão ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo glorificado. Jesus provou isso quando ele ressuscitou. Várias pessoas foram ressurreições temporárias, porque ainda não iria viver aqui na terra. Nós vimos a filha de Jairo, ela tinha 12 anos e ela faleceu. Jesus foi na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele, uma ressurreição temporária. Futuramente ela morreu. E vemos também o filho da viúva de Naim. Ele morreu, ia sendo sepultado. Jesus deparou diante aquele fúnebre, tocou no caixão, no esquife e mandou que aquele jovem se levantasse. Ele ressuscitou. Não quis dizer com isso que ele não veio morrer. Foi uma ressurreição temporária. Nós vemos também Lázaro, com 4 dias, tinha falecido. Jesus ressuscitou. E com certeza depois ele veio morrer. Aí vemos Jesus tendo poder sobre a morte física.
Expulsão de demônios, Jesus libertou várias pessoas possessas de demônio. Enfermidade, Jesus curou várias pessoas de muitas enfermidades. Uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia interna, gastou todo o seu dinheiro com os melhores médicos e eles não resolveram o seu problema, mas ela foi ao encontro de Jesus, tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada da sua enfermidade. Cego de nascença, Jesus curou o cego de nascença. O cego Bartimeu, Jesus curou, mostrando que Jesus veio realmente para resolver o problema espiritual e material do homem. Pela queda do pecado, o homem passou a ser sujeito a todas essas coisas. As dores, as doenças, os pecados vieram a existir no ser humano sobre toda a enfermidade. Mas graças a Deus que a Bíblia já nos mostra a garantia para o cristão. Então concluo essa breve reflexão mostrando os versículos que se encontram no livro do Apocalipse, livro da revelação, que foi revelado a João na ilha de Pátimo, o último dos apóstolos, que foi exilado para a ilha de Pátimo para ser morto, mas ali ele teve o privilégio, de ir aos céus, e Deus mostrou as coisas futuras que estavam para acontecer. Então, no capítulo 21, livro do Apocalipse, eu gostaria de ler todos esses versículos para ficar bem claro o que já está preparado para a sua igreja. Como disse, Apocalipse é um livro da revelação futura, coisas que irão acontecer e que irão vir sobre este mundo. É a ira de Deus, é o cálice da ira de Deus que vai ser derramado a este mundo, mas no entanto nós vemos já a garantia para a sua igreja, para o povo de Deus. Então está escrito em Apocalipse capítulo 21, os versículos do 1 ao versículo de número 8. E vi João dizendo, quando estava exilado na ilha de Pátimo, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E eu, João, e dá o próprio nome dele, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce de Deus, descida do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quero parar aqui nesse versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aqui está o corpo da ressurreição. Não estará mais sujeito a choro, porque Deus vai enxugar todas as lágrimas que vieram após a queda do homem, que trouxeram dor, tristeza, angústia. Deus vai enxugar definitivamente, porque lá não vai haver tristeza, nem dor, nem morte. Todas essas coisas são passadas. E continua o versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, irão se cumprir, Como Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. Ou seja, todas elas irão se cumprir, porque as profecias que estão registradas na Bíblia, elas são absolutas, não são condicional. Todas essas coisas
vão acontecer. É o desfecho da história já sendo revelado no Apocalipse. Ele prossegue o versículo 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água vida. Aqui nós vemos um convite para aquelas pessoas que se encontram distanciadas de Deus, distanciado da presença de Deus. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água vida. Jesus é essa água, assim como ele resolveu o problema daquela mulher samaritana no poço de Jacó, quando Jesus pediu água e ela disse que o poço era fundo, ele não tinha com que atirar. E Jesus disse para a mulher: se tu pedisse água, eu te daria água viva e tu não viria aqui para tomar, para beber. E ela disse: onde tem essa água para que eu beba e não tenha sede? Jesus estava diante daquela mulher como a fonte da água viva. E prossegue no versículo 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui nós vemos quem vencer, e vemos que temos que perseverar até o fim para tomar posse definitivamente da vida eterna. Mas infelizmente o versículo 8 conclui para aqueles que desprezaram o plano de Deus mais de 2000 anos faz, que foi revelado a João, o Apocalipse. E nós vemos no versículo 8 a sentença para aqueles que desprezaram a salvação através de nosso Jesus Cristo. Então, o Apocalipse é um livro evangelístico, também apresenta Jesus como a fonte da água vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede, porque fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Disse Jesus à mulher samaritana e diz para todos aqueles que o aceitaram. Então, o versículo 8 conclui: mas quanto aos tímidos são aquelas pessoas que não têm coragem, né, de aceitar Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, preferem aos prazeres deste mundo, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui já está o destino final, tanto para os salvos como para os ímpios, para os incrédulos, aqueles que desprezaram a salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então concluo dizendo: na cruz do Calvário, Jesus já resolveu, levando sobre o seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades. Para o corpo físico, ele já tem a resposta, ele tem a solução definitivamente, já providenciou. E as nossas rebeliões, as nossas iniquidades, então através do seu sangue, esse problema também já foi resolvido. O que o homem deve fazer agora? Reconhecer que só Jesus Cristo é quem pode livrar o homem da condenação eterna e garantir a ele vida eterna, vida com abundância. Porque o próprio Jesus foi quem disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Jesus é quem diz pela sua palavra, São João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual invocamos e seremos salvos, a não ser através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o tempo da graça de Deus está à disposição de todo ser humano, porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, que todos venham ao pleno conhecimento da salvação, porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar este mundo por meio de um varão, e disto deu prova quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, só Jesus é a solução para o homem que se encontra extraviados dos caminhos do Senhor, sem Pai, sem esperança. Te apresento Jesus, o Filho de Deus, o único, exclusivo Salvador para todos aqueles que nele creem. Amém.